Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma live com uma pessoa muito especial que eu gosto muito, que é a Samantha Albini, e nós vamos falar sobre controladoria jurídica, como gerenciar uma equipe multidisciplinar. Vou esperando a Samantha entrar. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Se vocês já conhecem a Samantha, ela é diretora da Radar Gestão para Advogados. Ela está entrando aqui. Ela já está entrando. E hoje nós vamos falar desse tema super interessante, que traz os desafios mesmo de como você gerenciar uma equipe. Oi, Sá, tudo bem? Olá, Dani. Tudo bem, você? Também. Estava aqui chamando o pessoal, convidando todo mundo para participar da nossa live, esse tema super interessante. Uma outra nuance da controladoria, que é a parte de gerenciamento das pessoas. E ninguém melhor do que você para falar sobre controladoria conosco, né, Sá? Eu gosto muito da Obrigada. Samantha, nós já trabalhamos juntas, hoje continuamos parceiras, e eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de participar aqui dessa live. Puxa, Dani, eu que agradeço. Eu quero aqui, antes de mais nada, render aí minhas homenagens a Daniele Alves, porque realmente é uma consultora que está aí ganhando muito corpo no mercado, já vem atuando há alguns anos na área, ganhando experiência, com feedback excelente dos clientes, de todas as pessoas com as quais se relaciona. E fico muito feliz por ter feito de alguma forma parte disso. E como ela falou, Com agora a certeza. gente atua como parceiras em alguns projetos em conjunto, e isso é muito gratificante de verdade. Obrigada pelo convite, Dani. Obrigada a você, Sá. E eu queria que você se apresentasse melhor para o nosso público. Já falei que você é diretora da Radar, que é uma empresa referência no mercado de gestão jurídica. E o que mais que você pode nos contar? Então, pessoal, eu sou advogada, já formada há mais de 20 anos, atuei como advogada e depois, por uma questão de vocação, fui para a área de controladoria jurídica e atuei não só como controller, mas também como advogada em um departamento jurídico. Tive então essa visão assim, digamos, sistêmica do que é a gestão jurídica. E daí com isso fui direcionando novamente a minha carreira para uma área mais educacional, de consultoria, etc. E aí, atualmente, já tenho uma visão assim abrangente do mercado, porque já prestei consultoria e dei cursos praticamente em todo o Brasil, para todos os tipos e portes de escritórios e departamentos jurídicos. Então, nós nos deparamos com muitas realidades, né? E como a Daniele bem falou, são sempre pessoas, né? Por mais que a gente vai aí evoluir em tecnologia sempre, é claro, e agora cada vez numa velocidade mais exponencial, mas por trás de toda essa tecnologia é uma prestação de serviços intelectual que é baseada na confiança, no relacionamento. Então sempre haverá necessidade de pessoas fazendo a diferença, né? Até justamente para também atender aquilo que a gente vem falando, que é a tendência de um atendimento mais humanizado. Então, é com isso que eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês, falando sobre, então, a ideia das pessoas na controladoria, os diversos perfis, os tipos de profissionais, né? Eu acho que dessa forma a gente pode trazer uma informação preciosa para quem atua na controladoria ou para quem quer também implantar ou aprimorar a sua controladoria. Bacana. Muito verdade. Sem as pessoas não tem tecnologia que resolva, né, Sá? Pois é. Então, hoje nosso tema é o gerenciamento de pessoas numa equipe multidisciplinar, né? Porque a gente sabe que a controladoria é composta de advogados, estagiários, já atuei em controladorias com aprendizes. E como que é essa diferença de perfis? Como tratar
as diferentes fases de maturidade até das pessoas como gestora de uma controladoria? Então, primeiro, eu acho que a gente tem essa questão justamente da equipe multidisciplinar, que é muito rica. Via de regra, nós preconizamos que o controller, que é o líder da controladoria, deva ser um advogado, né? Deva ter a formação jurídica e, de preferência, ter tido experiência jurídica. Porque é o ideal. Dessa forma, é que o controller vai conseguir compreender realmente o papel dele e conseguir exercitar. Porque, vamos lembrar, o controller ele não vai tomar decisões técnicas sobre os processos. Se vamos recorrer, se não vamos recorrer, por exemplo. Mas ele precisa conhecer a fundo, minimamente, o processo civil, para entender justamente os tipos de rito, a ordem dos acontecimentos, os tipos de prazo e por aí vai. Então, temos já essa ideia, né, do controller sendo advogado. Claro, sempre há exceções, há casos em que nós temos controllers muito bons, que não são advogados, vamos sempre lembrar disso, mas a regra é essa. Na sequência, quando a gente vai descendo ali o organograma da controladoria, geralmente a gente tem alguém que é um braço direito ali do controle, né? A gente chama de assistente da controladoria. Pode dar o nome que você quiser. Essa pessoa, por outro lado, não precisa ser um advogado. Pode ser um advogado, pode ser um bacharel. Mas também pode ser um funcionário administrativo. Portanto, pode ter uma formação e uma experiência administrativas. Claro que também vai ter que ter tido uma boa experiência, um bom conhecimento jurídico, de processo, etc. Além disso, nós temos os estagiários de direito, que são, normalmente, estudantes de direito de primeiro a sexto período, né? E podemos ter outros funcionários na controladoria, tá? Como auxiliares e assistentes administrativos. Agora, por tendência, a controladoria também está agora pensando em ter um braço de TI dentro da controladoria. Eu sei, eu mesma já implantei em um departamento jurídico do interior de São Paulo, nós implementamos uma controladoria em que havia um profissional da área de TI, justamente responsável pela extração de dados de BI, do software, geração de relatórios, gráficos, indicadores, etc., apoiando ali a pessoa do controle jurídico. Então, vejam, dentro de uma controladoria, quantas disciplinas, quantas formações possíveis. Então, a começar pela questão disso, disciplina. Mas aí tem toda uma, digamos, uma complementação e um nível de detalhamento, que é o que você acabou de falar, né, Dani? Que é a questão dos perfis comportamentais. Então, aí também pode haver, né, uma complementação, por que não? Né? Por que não que podemos ter ali um estagiário, um funcionário, enfim, algumas pessoas com um perfil mais focado, mais analítico, né? E por que não alguns outros com um perfil, sei lá, de repente mais dominante, que seja um pouco mais proativo? Não sei. São ideias, são possibilidades. Eu penso que quanto mais complementar for a equipe, melhor. Se for todo mundo muito parecido, também não é rico, né? O que você pensa disso, Dani? Verdade. Quando a gente tem os perfis muito parecidos, você vai para uma tendência de que as habilidades deles boas se sobressaiam, mas tem aquelas habilidades que eles ainda têm que desenvolver que acabam não sendo provocadas, né? E aí essa falta de provocação traz tudo numa mesmice que às vezes não compensa. Então, de acordo com a função que eles exercem, aí é aquele perfil mais analista, mais comunicador, mais dominante, executor, para colocar o negócio para girar mais rápido. A controladoria é um setor muito dinâmico, né? Então, a gente precisa ter essas energias diferentes. E aproveitando até que você falou desse braço de TI, a gente tem ouvido muito falar também em formação para advogados em estatística, formação para advogados como programadores, até no sentido mais básico da programação, mas temos isso. E você acha que
isso se encaixa muito com a controladoria? Essas Completamente. funções? Eu tenho certeza disso. Até pelo fato de, geralmente, os escritórios, pelo menos os pequenos e médios, né, não terem a sua própria estrutura de TI. Então, o que tem? Geralmente tem uma terceirização, um suporte externo, e que não é aquelas coisas, né? Nem tem nem como ser, até porque realmente não é in-house, vamos dizer assim. Então, até por isso, e pela dificuldade natural que os escritórios têm de realmente se adaptar a esse uso mais intenso da tecnologia, é que a controladoria agora está sendo vista como a solução também para isso, né? Usualmente a gente posicionava e ainda posiciona essa área de TI dentro de um departamento administrativo financeiro, vamos dizer assim. Né? E faz todo sentido, até porque a TI ela tem a ver com a infraestrutura do escritório, né? Seja ela física, seja ela virtual, remota, não importa. Mas, como agora, justamente, estamos sendo obrigados a embarcar muita tecnologia na gestão, por meio de softwares, não só o software de gestão, mas outros softwares, etc., é que está se vendo essa possibilidade de ter um profissional de TI ali na controladoria. Eu acho muito interessante. Agora, independente disso, e até de orçamento para isso, porque talvez 90% dos escritórios do Brasil não tenha ainda orçamento para isso, é a importância do controller começar a estudar um pouco mais de tecnologia, né? E realmente se tornar uma pessoa assim mais completa. Veja só, na Radar nós fazemos seleção para controller, né? Então assim, nem nunca foi uma ideia nossa trabalhar muito com essa área de recrutamento e seleção. Mas começaram realmente a nos demandar, os nossos próprios clientes e outros, e a gente começou a fazer dos controllers. E aí, o que aconteceu? Os próprios escritórios ou departamentos jurídicos vieram com essa demanda. Olha, Samanta, a gente quer alguém assim, assim, sabe? E com conhecimento em tecnologia. E com experiência em tecnologia. Nem foi a gente que começou a exigir isso dos candidatos. E olha, vou dizer para vocês, está sendo muito difícil localizarmos no Brasil profissionais do direito, advogados, com conhecimento em TI. Então, assim, eu vejo isso como a grande oportunidade para quem quer ser controller ou para quem quer se diferenciar e alavancar sua carreira nesse mercado, é fazer os cursos de TI. São muitos por aí disponíveis no mercado, mas a própria Radar está fazendo algumas alianças com alguns parceiros para lançar os cursos de TI. E eu acho que, assim, no mínimo, a gente vai ter que conhecer sobre BI, Analytics, inteligência artificial, todos os robôs e as automações, entender a fundo a configuração e o uso dos dashboards e workflows. Então, assim, tem muito pano para manga aí, isso sem falar de um conhecimento até mais estruturado, como você mesmo falou, de repente, até noções básicas de programação. Então, esse é o momento para nós corrermos atrás. Hoje nós tivemos a abertura da Fenaló 4.0, né? Este ano, pela primeira vez no formato digital, em razão da nossa pandemia aí, e que o Richard Susskind abriu falando da importância da tecnologia e do salto exponencial que realmente vai representar na advocacia. E justamente ele emendou falando sobre essa importância dos advogados aprenderem TI. Agora veja, claro que o sócio do escritório ou o gerente jurídico, ele não vai ter nem tempo nem espaço agora para ele aprender a TI. Então, sem dúvida, ele vai ter que contar com algum líder interno e eles mesmos já estão identificando que é a controladoria, que é o controle jurídico que vai exercer esse papel dele. Isso é uma visão bem bacana, né, Sá? Porque assim, a gente ainda encontra Brasil afora, eu vejo isso aqui em São Paulo, tenho certeza que você vê isso aí no Sul. Muitas pessoas que acham que a controladoria jurídica é um setor meramente administrativo, que o controller pode ser aquele estagiário que se destaca, aquele bacharel que até manda bem, mas a gente tem essa premissa sempre de indicar que seja um advogado, não só um advogado, mas experiente, com essa visão gerencial,
até mesmo para poder conduzir uma equipe com tantas habilidades diversas que às vezes ele propriamente não possui, né? Então, se o controller tem umas noções básicas de TI, não necessariamente ele já está preparado para lidar com isso e das outras funções todas, né? Tem o judiciário mudando o tempo todo, então a gente tem aquele controller que às vezes já se afastou um pouco da operação, mas que tem que entender como que as funções na controladoria se desenvolvem até para poder corrigir fluxos e repensar procedimentos. Como que o controller pode fazer para guiar essa equipe tão diferenciada? Olha, primeiro eu penso assim, nada impede, como a gente mesmo colocou, de o controller ter um assistente, um braço direito especialista em TI, né? Que seja aquela pessoa até com perfil mais assim de TI mesmo, né? Que a gente fala aquele nerdzão, né? Que a gente vê, às vezes é até meio estigmatizado isso, mas a gente tem essa visão já daquela pessoa mais até às vezes introspectiva, né? Super focada, que é alguém geralmente de TI. Agora, como você disse, para ele poder ser um bom líder, ele vai precisar ter o conhecimento para liderar e para orientar e para aprovar, verificar, conferir, supervisionar, etc. Né? Ele pode não ter assim a formação, né, graduação em TI, mas ele vai ter que ter, né, como eu falei, noções. E aí, assim, o controller, ele é o grande líder da controladoria, e mesmo que a controladoria comece pequenininha, de repente com um ou dois estagiários, a tendência sempre é que a controladoria cresça de alguma forma, em alguma medida. Claro, daqui para frente a gente vai ter cada vez mais tecnologia embarcada na controladoria também. Então, muitas coisas serão automatizadas. Ainda assim, né, entendemos que pelo menos aí no médio prazo, vamos dizer, uns 5 anos, ainda haverá muita necessidade de interferência humana, conferência, etc., mesmo na controladoria. E aí, como a controladoria tende a crescer, os perfis tendem a ser diversos e esse líder vai precisar exercitar essa liderança realmente. Antes de mais nada, né, Dani, eu vejo assim, aprendendo sobre os perfis comportamentais para tentar identificar quem é quem ali na sua equipe, posicionar melhor de acordo com o perfil, né? Definir bem os papéis e funções. Porque não só na controladoria, como em todo o escritório ou departamento, a gente vê essa grande dificuldade de ter clareza a respeito dos papéis e funções, né? Deixar claro para a pessoa, olha, o que eu espero de você, ou na verdade, o que o escritório precisa de você, qual que é o teu papel aqui dentro, né? E dentro desse papel, quais são todas as atividades, as funções que você deve realizar, né? Que espera-se que você realize. Porque aí fica um bom combinado, fica claro, o jogo fica, né? As cartas ficam na mesa. E aí é muito mais fácil, tanto para o líder poder dizer, olha, você sabe, seu papel é esse, né? Você conhece, né, o seu papel, você conhece as suas funções, você sabe o que o escritório precisa de você. De repente, por que você não está conseguindo fazer isso? Ou como eu posso lhe ajudar, lhe apoiar e tal. E para fazer essa pequena, às vezes você tem que fazer um pequeno ajuste, uma pessoa está numa função, num papel que ela não Não é adianta, ideal, né? não é o perfil dela, e você tem que fazer o ajuste. Então, o líder tem que ter esse olhar. Eu lembro que, enquanto controller, né, nas controladorias que eu tive a oportunidade ali de gerir, eu ficava muito atenta para isso, para essa questão dos perfis. Mesmo assim, na época, eu não tinha nenhum conhecimento estruturado sobre perfil comportamental. Mas é claro que, mesmo que de uma forma meio É um intuitiva, você instinto, né? já lê as pessoas um pouquinho. E aí a gente tentava posicionar. Você, e é isso que eu tô falando. De repente, aquela pessoa que é mais quietinha, mais focada, detalhista, né? Você põe ela para fazer aquele papel, aquela função que é ali, que exige esse hiperfoco, que exige que ela faça e que ela confira o que ela fez com cuidado, né? Vamos dar um exemplo, lançamento de publicação em prazo, coisa que, poxa, exige muito cuidado. Agora, aquela pessoa que já é mais agitada e falante e relacional, aí você já põe para fazer a
acompanhamento processual, para ligar, para perguntar o andamento do processo, eu não sei aonde que ela gosta de falar, ela tem que se relacionar, ela não pode ficar muito parada. Então, naturalmente, você posiciona essas pessoas. Eu acho que esse é o grande papel de qualquer líder, inclusive do controle, né? Saber conhecer os seus liderados, tentar conhecer ao máximo os seus liderados e ajudá-los a crescerem, exercitarem o que há de melhor em cada um deles. Eu acho que é isso. Todos nós temos também os nossos pontos frágeis e aí o líder também entra nisso, no trabalhar os pontos frágeis, né? E fazer uma sugestão de algum aprimoramento ou algo assim. Mas eu acho que, acima de tudo, o líder está ali para realmente extrair de cada um o que cada um tem de melhor, né? Eu acho que aí até a própria pessoa se sente melhor quando ela vê que ela está conseguindo dar aquilo que é a vocação dela, que é o perfil dela. Eu acho que é por aí. Bacana. Tem algumas pessoas aqui que estão falando que seu som está um pouquinho baixo, Sá. Se desse para Baixo, aumentar. É. vamos ver. Eu quero agradecer a presença de todo mundo enquanto isso. Pedir para que vocês enviem aí aviãozinho para quem pode se beneficiar desse tema, dessa live. E venham com a gente, compartilhem nos stories e sugiram aqui temas, perguntas para a gente conduzir esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser rico para muitas pessoas. Com certeza, eu vou Pensando no tentar falar mais escritório, alto um pouquinho aqui, porque o meu volume tá no máximo, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. tá bom. É que teve alguma pessoa aqui que está assistindo a gente que falou que tá baixo, então se der para falar um pouquinho mais alto, melhor. Pensando na controladoria, Sá, com uma estrutura menor, né? Então a gente falou aqui da controladoria que tenha até funcionários de TI, estatística, enfim, abarcamos todas as possibilidades e a gente tem aquela possibilidade de uma controladoria menor, porque é o que a gente sempre fala, que um escritório, desde o começo, desde que ele é só um advogado, pode já ter esses princípios de controladoria, ter esses princípios de gestão mais profissionalizada. Então, pensando numa controladoria menor, o que seria essencial para um controller, enquanto líder de si mesmo ou líder de uma ou duas pessoas, trabalhar para ser mais completo, para poder trazer mais benefícios para o escritório? É ótima pergunta. Muito interessante, né, Dani, você se referir à questão do líder de si mesmo aí, né? O primeiro degrau, o primeiro pipeline da liderança, conforme o próprio Rancharan preconiza para nós. Como que a gente vai tentar liderar os outros se ainda sequer conseguimos fazer uma autoliderança? E onde que começa essa autoliderança? Sempre desafiadora para todo mundo, para todos nós, né? Primeiro é no autoconhecimento mesmo. A gente tem que saber, né, qual é o nosso, enfim, nossos pontos, quais são os nossos pontos fortes e frágeis e no dia a dia explorar os fortes, lutar para minimizar aí os frágeis. Mas eu diria assim que para quem é controller, vai precisar trabalhar bastante a questão, evidentemente, de organização e disciplina, né? Até porque, como você falou, às vezes são escritórios pequenos que exigem que, pelo menos durante algum tempo, o controller faça a controladoria e também advogue tecnicamente. Então, às vezes, ele tem que conseguir gerir sua agenda, gerir seu tempo, se organizar para fazer as duas coisas. Então, organização, disciplina, né? Ter concentração, ter foco, principalmente naqueles momentos em que está lá, por exemplo, conferindo os prazos, conferindo os protocolos, né? Justamente muito perigoso você errar ali nessa hora. E uma capacidade de ser assim, de ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, né? Claro, sempre vai ser necessária a visão detalhista também para o controller. Por isso que realmente é desafiador ser controller, não é para todo mundo. Mas você precisa enxergar o todo, você precisa conseguir enxergar o escritório como um todo, todas as áreas, todas as carteiras, todos os clientes, todas as necessidades, para você saber como atuar melhor, né?
e para justamente usar o que de bom está funcionando ali, naquela outra área, né? E ver que aquela outra está mais deficitária, se cuidar mais um pouquinho. Então, essa visão sistêmica, eu acho que esses são mais, assim, né? Aspectos mentais mesmo para o controller no início do escritório, do departamento jurídico. E quando você pensa, eu iniciei o escritório sozinho como controller, né? Eu era a única pessoa que cuidava de todos os fluxos, todos os procedimentos, eu inventei tudo, mas chegou a hora de dividir o bastão, dividir ali o meu papel e começar a contratar os auxiliares de controladoria, as outras pessoas que vão me ajudar a continuar com esse projeto, né? E como fica a delegação de tarefas? O que eu posso delegar? Como delegar de uma maneira mais eficiente para que nada se perca? Porque o grande medo, às vezes, é aqui está funcionando tão certinho. Se eu botar alguém para me ajudar, que garantia que eu tenho que essa pessoa vai fazer tão bem quanto eu? Olha, é muito assim desafiadora mesmo a posição de qualquer líder, inclusive do controller, porque a responsabilidade final é dele. Mas para crescer, para a coisa funcionar, e sempre um pouquinho, nem que seja um pouquinho a gente vai crescer, como a gente estava mencionando, eu preciso delegar. Eu não posso continuar centralizando tudo, né? Isso serve para o sócio do escritório, isso serve para o gerente jurídico do departamento, isso serve para o controller. Então, o controller vai ter que delegar. O que delegar? Na verdade, tudo. Tudo, né? O que é operacional. Tudo operacional, inclusive aquelas atividades-chave. Por quê? Porque você pode ter e deve seguir a regra, por exemplo, de gestão de qualidade como a ISO 9001, que nos orienta da seguinte forma, que em atividades em que há um grande risco, né, aqueles momentos-chave, aquelas atividades-chave em que eu posso, sei lá, perder um prazo, por exemplo, eu tenha uma pessoa executando e fazendo a primeira conferência do que ela fez. Por isso que dizem assim, duplo cheque. São 2 cheques, 2 conferências. Eu executo e eu confiro. Depois disso, o meu líder confere, o controller confere. Então, lancei as publicações, importei as publicações automaticamente, por exemplo, e lancei os prazos e providências decorrentes delas. Vou lá, confiro, libero para o controller fazer a segunda conferência, digamos assim. Por isso que até mesmo atividades-chave devem ser delegadas. Talvez, inclusive, essas sejam as mais importantes, porque aí eu posso fazer o duplo cheque. Sem delegar, quem que vai fazer a segunda checagem, né? E mesmo nós, controllers, às vezes experientes, naquele dia que a gente está mais cansado, no dia que a gente está preocupado com alguma coisa, ou sei lá o quê, somos humanos e podemos errar. Então, contar com essa ajuda de ter uma pessoa operacionalizando, fazendo a primeira conferência e você na segunda, é muito bom. Já é uma segurança, né? É uma segurança para quem está fazendo, que vai ser conferido, mas é uma segurança para alguém que tem outro par de olhos executando e você vai ser, né, outra pessoa conferindo. Então, eu entendo que, assim, essas atividades-chave como publicação, lançamento de prazos de prudências, compromissos decorrentes delas, lançamentos de atas de audiência e todas as suas implicações ali, que também tem prazos, tem novas audiências, né? E protocolos, né? Eu entendo que isso tudo deve ser delegado, deve ser rapidamente delegado para que o controle possa ficar como esse segunda instância aí para fazer a conferência. Então, na verdade, a delegação de tarefas provavelmente será um motivo de maior eficiência ainda para a controladoria do que antes, que você atuava sozinho com todas as coisas somente sobre sua responsabilidade, né? Bacana. E com relação... Dani, quando tem só o controller, o que é comum, né? Às vezes tem só o controller mesmo, não tem nenhum estagiário ainda, né? Então, assim, a gente até pede assim, para o próprio controller, de repente, estabelecer com um dos sócios, com alguém, né? Uma dupla ali para justamente, pelo menos nessas situações, uma segunda checagem.
sabe? É para a própria segurança do controller, né? E é até um motivo, assim, os advogados acabam reconferindo os prazos, né? E pode acontecer, como você falou, um erro, alguma coisa. Então é sempre bom ter mais de uma pessoa olhando e fazendo essa atividade. Isso é um ponto importante, porque eu quero agradecer todo mundo que está aqui mandando parabéns pela live, estão adorando e estão acenando para nós. Muito obrigada pela presença de vocês e fiquem aqui com a gente. O que eu queria dizer, Sá, é que essa questão de conferência e checagem, às vezes dá a impressão de que é uma atividade que não necessariamente precisa ser feita. Sabe aquela conferência assim, você fez tudo certinho? Posso confiar? Então hoje eu não vou ver, porque tô com muitas atividades, então hoje eu não vou ver tudo bem. E aí acontecem os erros, né? A gente acaba sendo demandado justamente pelaquela informação, né? Já aconteceu de vir o sócio do escritório e falar, olha, teve um erro nos prazos, o fluxo está errado. E aí a gente vai ver, e na verdade foi uma pessoa que tinha o papel de conferir, que não conferiu, a pessoa original fez e acabou errando, porque como você falou, errar é humano, né? Então fica essa coisa de que a conferência talvez seja mais importante ou tão importante quanto o próprio lançamento da informação, quanto a própria atividade. Uma pessoa que trabalha com essa conferência, ela precisa ter esse perfil mais analítico, mais focado. Como a gente pode confiar que essa conferência foi bem feita ou não? O que você sugere para o líder ali trabalhar isso e mostrar a importância para o seu liderado da conferência, caso não seja ele pessoalmente a fazer? Tá? Ouviu? Acho que está meio travado. Tá? Ouviu? Tá ouvindo, Sá? Agora você ficou sem som. Tá escutando, Sá? Oi? Tá, tenta sair e entrar de novo. Acho que você consegue. Porque se você tá sem áudio. Tá, você tá sem áudio, Sá. Tenta sair e entrar de novo. Vamos ver se ela consegue resolver, pessoal, essa falha técnica. Eu queria pedir para vocês mandarem as suas perguntas, dizerem o que vocês estão achando, se quiserem direcionar para alguém. Vamos ver, a Samantha está entrando novamente. Ela deve estar com algum problema na internet. Mas, como. Olha, ela está voltando aqui. Como nós estávamos tratando, é muito importante esse tema da conferência. A Samantha está voltando.
Oi, voltei. Oi. Tá ouvindo? Tá tudo certo agora? Tô. A tua internet para mim que tá travando um pouco, assim. A minha aqui tá no máximo, mas é Wi-Fi, né? Então não sei. Vamos A lá. gente Acho que nunca agora sabe. vai. Vamos indo, então. O que eu quis dizer é, você como controller, como líder desse departamento, como mostra a importância desse papel do conferente e como conferir que essa conferência esteja sendo feita, caso não seja feita pessoalmente por você. Pois é, não tem muito assim ainda, né? A gente não tem, digamos assim, tecnologia segura, né? Suficiente para automatizar a conferência. Né? Conferência ainda continua sendo algo humano. E, portanto, né, ou você faz, ou você delega e confia que esteja sendo feito. Claro, nada impede de você perguntar ou de você, enfim, fazer alguma checagem por amostragem para ver se está sendo ou não. Mas a gente depende, não tem jeito, né? De um certo grau de confiança nas pessoas, naturalmente. Não tem como fugir disso. Por isso também a importância assim, das pessoas certas nos lugares certos, né? Dos perfis corretos. Por vezes você tem assim, um perfil tão acertado fazendo algum tipo de função que a pessoa ela não vê a possibilidade de não conferir. Se ela não conferir, ela não vai dormir aquela noite. Uma coisa assim, ela tem que conferir, senão não, né? Então, assim, eu acho que é isso, esse cuidado, por vezes até se pode pensar exagerado, mas um cuidado realmente muito grande, principalmente com esses pontos, né, que podem ensejar uma perda de um prazo ou de um compromisso. Eu acho que a gente tem que focar nisso daí. No mais, não precisa ficar conferindo tudo 100%, de repente, por exemplo, um cadastro, um mero cadastro, você confere por amostragem ou algo assim, né? Agora, quando chega na hora de prazos, protocolos, aí a situação é outra, né? Aqui, cortou um pouquinho para mim, mas deu para entender o que você falou. Então, a gente precisa confiar nas pessoas, ótimo, e conferir de repente por amostragem, talvez num treinamento mostrar a importância de cada papel, a importância de cada questão ali das pessoas, né? Qual a importância do papel de cada um na máquina que é a controladoria, né? Que eu gosto de dizer que ela tem que funcionar como um reloginho. Então, se uma engrenagem pifar, estraga tudo. Quando a gente trabalha num escritório, às vezes, que pede para a controladoria peticionar, ou para juntar subestabelecimento, ou porque recebeu uma carteira muito grande, os advogados não têm condições de fazer. O que você acha disso? Como o controller deve se portar caso ele não concorde com essa posição, que às vezes vem de um dos sócios? Como você acha que isso se resolve? Olha, Dani, eu sempre fui da seguinte visão. A controladoria pode e deve assumir tudo aquilo que ela puder, que ela tiver condição de fazer com segurança, né? Se o controller vê que ele tem condições de fazer aquela tarefa com segurança, eu penso que é isso mesmo. A controladoria está ali para desafogar a área técnica, tá? Por outro lado, vamos lembrar que a controladoria já tem uma infinidade de atividades diferentes, né? Então, assim, às vezes nós temos controllers até em razão do perfil comportamental que são assim muito hands-on, né? Eles querem fazer tudo, eles querem ser proativos, eles não querem dizer não, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, tem dificuldade que pessoas que querem se sentir mais úteis, e daí é aquela coisa que vai abraçando o mundo, mas é claro que tudo tem limite, uma hora pode, alguma coisa não dá certo. Então, de repente, a controladoria vai lá e assume um peticionamento, mesmo que seja simples, mas daí, sei lá, deixa de fazer uma conferência lá de um protocolo e aquilo que era a função típica da controladoria acaba ficando ou mal feita,
ou feita mais rapidamente, não com tanto cuidado, porque daí não dá tempo. Então, assim, se você está garantindo que você está fazendo todas as suas funções e que sobra tempo, sobra recurso, sobram pessoas, sobra braço para fazer algo mais, faz. Se não, peticionamento, mesmo que simples, mesmo que uma juntada, mesmo que algo basicamente assim, né, ou seja, modelão, vamos dizer assim, mas mesmo que simples, eu entendo que é atividade da área técnica. Mesmo que lá na área técnica tenha um estagiário fazendo, tenha, né, profissionais assim que possam dar também essa força, digamos assim, serem os braços direitos do advogado. Mas, de preferência, que as petições também venham todas prontas para a controladoria. Eu acho que é o mundo ideal. Bacana. E com relação a uma demanda diferenciada, por exemplo, a gente tem ali na controladoria nossos fluxos funcionando e de repente, não sei, dá a doida, começa todo mundo sair, então eu perco a pessoa que faz o agendamento das publicações, aí eu perco um que faz os cadastros, ou recebo uma carteira gigantesca ali que tem que dar um gás nos cadastros. Por algum motivo não dá para fazer um depara de sistema, alguma situação que a tecnologia acabe, ou por necessidade de investimento, ou qualquer outro problema, não nos auxiliando. Como que o controller pode trabalhar essa gestão de tarefas e de urgências? Bom, o controller, como qualquer líder num escritório de advocacia, tem que ter esse dinamismo, essa flexibilidade, né? É aquela pessoa que tem que conseguir repriorizar as coisas muito rapidamente, porque controladoria, só quem já foi controller ou quem é controller que sabe. É uma loucura. Às vezes você tenta planejar, se organizar, mas as coisas que acontecem de forma imprevista ou de última hora realmente são muitas, né? Até porque não dependem só da gente. Muitas Então, atividades, assim, né? tem muitas atividades, muita dependência externa, você depende do cliente, você depende do teu terceirizado, que é o teu correspondente, ou o contador, ou alguém, né? Então, não adianta, né? Acaba que é comum que haja urgências, ou às vezes acúmulo de trabalho e tal. Bom, eu sempre digo assim, na controladoria, a gente não pode estar muito sobrecarregado, muito com a corda no pescoço. A gente tem que ter, claro, uma pequena margem ali de, né, tranquilidade no trabalho, vamos dizer assim. Ou seja, você não vai, claro, também ter mais gente do que o necessário, não é isso. Mas eu digo ter um certo lastro para que nessas horas você possa dizer, olha, sei lá, isso aqui dá para esperar. Então você tem que ter em mente o que dá para parar, ficar ali um pouquinho esperando, um pouquinho pendente, não vai prejudicar, né? Ó, isso aqui para e agora foco nisso aqui. Então, isso é o papel do líder, porque às vezes quem está lá no operacional não consegue enxergar. Ele está ali envolvido, né, com uma atividade e tal. O líder que vai conseguir dizer para ele, olha, não, agora isso aqui não é tão importante assim, para um pouquinho, porque chegou isso aqui, ó, precisamos fazer isso aqui primeiro. E a pessoa da controladoria também tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, de falar, tá bom, compreender que de fato há essa necessidade de mudança, às vezes, ali da atividade, porque, né, a coisa é muito dinâmica. Mas eu digo assim, primeiro tem isso, de repente você deslocar dentro da tua equipe uma pessoa, parar de fazer uma atividade menos importante para fazer a outra e tal. Também tem você poder fazer, sei lá, forças-tarefa, por exemplo, né? Falar, olha, pessoal, sei lá, hoje eu vou precisar que todo mundo fique 1 hora a mais. Olha, amanhã a gente vai ter que ficar 1 hora e meia a mais. Sei lá, né? Quem aí se dispõe a vir trabalhar no sábado, porque a gente precisa fazer isso, enfim. Aí a gente tem que contar, às vezes, com isso, com a equipe, né? Ajudando um pouco mais. Quando necessário, pedir para quem está lá em cima, sócios, gestores, envolverem a área técnica, porque de repente tem isso, tem migração de carteira, tem várias situações que não adianta, mesmo a controladoria, né, buscando ali repriorizar, não vai dar conta. Então, olha, preciso pelo menos de 2, 3 estagiários lá da área técnica, 2, 3 dias aqui na controladoria para dar conta da gente dividir essa tarefa. Então, o mais importante, eu acho assim, ó, o controller,
ele tem que ter em mente que ele não pode deixar nada parado, nada pendente, nada atrasado, né? Há muita responsabilidade envolvida. Quando você falou, puxa, quem sabe dar um treinamento para a pessoa entender o lugar dela dentro da engrenagem, eu também acho muito importante, Dani, a gente mostrar as consequências de você falhar naquilo, tá? Eu vou dar só um exemplo. Ontem eu fui contatada por um escritório de direito trabalhista, empresarial, né? Aquela hora já do socorro, pegou fogo, já pegou fogo e é um incêndio. Vem assoprar a cinza. Mas... Exatamente. Mas qual que foi a situação? Olha, você vê como em gestão nada é à toa. Tudo tem um porquê. Primeiro, a controller do escritório não é advogada, é administradora de empresas. Pode ser a melhor do mundo e, de fato, me parece que ela tem muitas qualidades, mas ela não é advogada. Aconteceu isso. Segundo, teve um caso lá que, por algum motivo, ela interpretou que não tinha que agendar nada, não tinha que agendar um prazo diante lá de uma intimação. E não agendou. Em resumo, só naquele caso isolado houve um prejuízo de 50 mil reais. Tá, poderia ter sido muito pior, 300 mil, 1 milhão, sei lá, mas 50 mil é 50 mil. E não é só isso, é a questão da reputação do escritório perante o cliente. É o prejuízo maior, né, do que o financeiro. O sócio do escritório nos procurou falando isso. Samantha, o que eu vou falar para o cliente novo do escritório? Eu não tenho justificativa para dar. A gente vai arcar com o prejuízo, talvez tenha que acionar o seguro, ainda bem que também tinha um seguro, tem seguro, mas, sabe, então, assim, tem que ter esses cuidados, né? E o controle, como eu falei, tem que ter essa visão, né? Além do conhecimento jurídico, para poder se sentir seguro, tem que ter essa visão do que é importante, do que é prioritário, do que não pode ficar atrasado, e na dúvida, pede ajuda, pede para confirma isso com o sócio do escritório, vai lá com o advogado, pergunta se é aquilo mesmo, se não é. Mas, sabe, por que você vai assumir uma responsabilidade de, por exemplo, deixar de agendar um prazo se você não tem certeza daquilo? Né? Então, na dúvida, agenda o prazo. Verdade. Pior das hipóteses, baixar. Vai dizer, não, caso não precisa, tá? Então, assim, eu penso que essa visão de responsabilidade mesmo, muito grande que o controle tem que ter do papel dele, para daí ele poder passar para os liderados e mostrar isso. Falar, gente, a gente não pode errar aqui, porque um erro nosso, olha aqui o que pode acarretar. Não é só o financeiro, é toda uma reputação do escritório e tal e tal. Então, acho que é isso que a gente tem que ter, essa consciência da importância do papel do controller, né? É como você sempre fala, né, Sá? A controladoria é o coração do escritório. A gente bombeia tudo que vai acontecer. Na controladoria, eu sempre falo para todo mundo, tudo começa e tudo vai terminar. Então, assim, o primeiro cadastro ali, até a proposta com o prospect está ali na controladoria, registrado, follow-up andando, tudo mais, até a baixa definitiva do processo, cobrança dos honorários. Tudo isso a controladoria enxerga e tudo isso a controladoria tem o dever de resguardar. E nós vamos caminhando aí para os nossos... Pode concluir. Desculpa, eu só ia dizer que é como você falou, um cadastro bem feito, o início bem feito, depois ele tende, né? Ele vai favorecer para que o restante também flua bem. E daí o fechamento bem feito, que é o que também muitas vezes a controladoria faz, né? Puxa, também contribui para a gente ter certeza, segurança de que fez tudo adequadamente. Então é isso mesmo. É a controladoria que vai ditar o ritmo das coisas, né? E o controller como líder tem esse grande papel, né? Essa grande responsabilidade de compreender muito bem a sua função ali, a importância do que está fazendo. O próprio conhecimento de negócio, né? Para sugerir estratégias com a visão que o controller tiver e que a controladoria como um todo tem, né? Porque apesar de ser do controller a responsabilidade ali pelos relatórios, pelos indicadores, a equipe pode sempre contribuir, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes chega uma demanda muito grande de publicações. Isso já aconteceu uma vez quando eu era controller, a minha equipe de publicações falar, Daniele, veio triplicado o volume ali de publicações. Tem alguma coisa errada. Eles podem até não saber resolver, mas eles conseguem te dar esse start. Tem alguma coisa errada. Vamos ver o que vai acontecer desde agora
para o setor técnico não ser sobrecarregado e tudo mais. E nós estamos Eu sempre brinco assim, caminhando ó, para os tanto, últimos 10 tanto controller minutinhos. como... Não, mas deixa eu só pegar o gancho do que você falou aí. Eu sempre brinco que tanto o controller como o estagiário, funcionário, não importa quem, alguém lá da controladoria, os membros todos da controladoria, não precisa ter medo de ser chato. É melhor ser chato, sabe? É o que você falou. Puxa vida, mas espera aí, acendeu uma luzinha vermelha aqui, sempre é desse jeito, agora não tá sendo desse jeito. Ficar atento às coisas, né? Porque às vezes você não enxergou um erro, mas você achou estranho, tem uma coisa estranha aqui. Então isso já pode ser um indício mesmo de algo que precisa ser, pelo menos, feito com mais cuidado, conferido, ou checado com uma terceira pessoa. Então, não ter medo de perguntar, não ter medo de ser detalhista, não ter medo de ir nas minúcias, porque é, às vezes, aí que a gente encontra, né, uma falhazinha ou algo assim. É uma questão de instinto mesmo, né? Você tá ali naquele dia a dia e de repente aconteceu alguma coisa estranha, é melhor falar, né? Tá esquisito isso aqui. É, Eu tenho ouvido muito isso nessa época agora de pandemia, né? Nossa, mas o judiciário tá andando mais rápido, o volume de publicações aumentou, os despachos dos juízes estão verdadeiros tratados, eles estão mudando o CPC. Isso tudo a controladoria percebe num primeiro momento, né? E é sempre bom estar colocando essa informação para os sócios, para os advogados, para ver a melhor maneira de lidar com isso, às vezes até um ajuste no workflow, por que não? claro, perfeito. E você tem alguma dica, alguma coisa que você possa deixar de conselho para quem está nos acompanhando, já que a gente está caminhando para o final dessa live, passou tão rápido. Ai, que pena, mas vamos fazer mais então, vamos achar outros temas legais. E como você falou, se o pessoal também quiser sugerir temas, né, Dani? Com Estamos aí à certeza. disposição, porque a gente gosta de fazer isso, a gente faz com prazer, contribui assim, e a gente fica feliz mesmo, realizado de poder falar um pouco do que a gente ama, essa que é a verdade, né? É verdade. Bom, as dicas são muitas, gente. Primeiro assim, ó, como eu falei, estamos aí. Hoje foi o primeiro dia de três da FENALO 4.0. São mais de 15 anos da maior feira jurídica da América Latina, que esse ano está sendo digital e gratuita. É uma A Dani sabe oportunidade. muito bem, já esteve em outras versões da feira presencialmente e sabe que o passe para você entrar na feira custa mais de R$ 3.000. E esse ano está sendo gratuito, então aproveitem, tá? Nós temos mais amanhã e depois, o dia inteiro, é das 9 às 17h30, se não me engano, ou 17, algo assim. A feira o dia inteiro com palestras muito legais, inclusive sobre gestão, tecnologia, produtividade, gestão de pessoas, muita coisa boa. Então, essa é a primeira dica. É só entrar no site da Fenaló, né? E vocês conseguem acessar lá e fazer a inscrição rapidinho. Outra dica, como eu falei, penso que podemos aproveitar esse momento da pandemia, do isolamento social, desse trabalho mais remoto, para programarmos o nosso tempo e estudarmos um pouquinho. Por que não? Por que não? Conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém tira. O que você aprende, o que você lê, o que você estuda, o que você pesquisa, é uma riqueza enorme aí para a tua carreira, para a tua vida. Então, aproveitem para estudar. Vídeos da internet, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa boa, ou até mesmo cursos pagos, por que não? E o momento é para estudar gestão, é para estudar tecnologia. Eu penso que é por aí. Na verdade, uma coisa não está dissociada da outra, muito pelo contrário. Eu sempre digo que é gestão tecnológica, porque não tem como a gente pensar gestão sem tecnologia, nem tecnologia sem gestão. Então, aproveitem para isso, e se não der para fazer agora, ainda esse ano, ponham no planejamento para o ano que vem. De repente, uma especialização, um MBA, ou mesmo cursos esparsos, cursos menores. Eu vi aqui no chat alguns perguntando sobre cursos. Bom, de controladoria, a Dani faz curso de controladoria, eu faço também. Nós temos cursos diversos, cursos mais básicos, cursos mais completos, são valores de investimentos diferentes, mas assim, o que a gente pode dizer é que a gente sempre traz, né, Dani, nos cursos, uma visão muito prática, traz conteúdo. Então, invistam em cursos de controladoria,
Invistam em cursos sobre gestão, sobre tecnologia, sabe? Porque é isso que vai realmente fazer a diferença daqui para frente. Essas são as dicas mais, assim, digamos, recentes e que eu posso dar mais práticas para vocês. Eu vi também um questionamento, Sá. Agora eu não vou saber o nome da pessoa, mas estava perguntando do curso de completo de controladoria que você dá sempre em Goiânia. Você já retomou as turmas presenciais? Eu não retomei, até por uma questão de segurança, não retomei. Então, nós estamos fazendo esse curso apenas online, né? Já estamos aí com mais de 50 edições desse curso e estamos fazendo apenas online. A próxima, se não me engano, já é semana que vem, o nosso curso completo, que agora a gente também, para facilitar, está fazendo à noite, das 19 às 22, de segunda a quinta. Mas fica gravado também por 7 dias, então se a pessoa não consegue assistir na hora, pode assistir depois. Então a próxima edição vai ser do dia 19 a 22, vai ser justamente a 50ª edição do nosso curso completo, tá? Das 19 às 22 horas, as inscrições estão abertas já. Bacana. Sá, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, o papo tá ótimo, mas a gente vai ser derrubado pelo Instagram. E eu espero que a gente possa fazer muitas outras lives juntas, que é sempre um prazer te receber. Eu também quero agradecer muito o convite, elogiar muito o trabalho aí, pessoal, da Daniele Alves. Sigam, assistam. É uma pessoa que tem muito a contribuir, muito a ensinar, a orientar, muito rica a visão e o conhecimento. E obrigada pela oportunidade também pelo pessoal da administração no direito e para todos os nossos colegas de área, né? Agradeço aí muito e estou à disposição. Muita gente conhecida aqui assistindo, elogiando. Eu agradeço muito a presença de todos vocês também. Eu também, gente. Obrigada. Desculpa não poder ler todos os comentários, mas nós vimos aí. E, enfim, vocês moram no nosso coração sempre. Muito obrigada pelo apoio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.